Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da nossa série Apocalipse Now. Hoje vamos estudar o capítulo 17, amém? Capítulo 17, a nossa 13ª aula do Apocalipse. Eu queria te pedir para você curtir, né? Vou aí mendigar as minhas curtidas. Curte esse vídeo, compartilha ele aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém? Então curte, compartilha esse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazê-lo. Amém? Para que a gente possa ganhar relevância, para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. E, irmãos, já vamos hoje para a 13ª aula, né? São quase 13 horas de conteúdo aí do Apocalipse. Ainda temos mais 5 vídeos pela frente depois desse. Então a gente vai fechar praticamente aí 20 horas de estudo. Isso é um curso, né? Vamos dizer assim, curso de Apocalipse, um curso mediano. Poderíamos aprofundar ainda mais, mas por conta do tempo a gente tem que deixar algumas coisas passarem. Quem sabe no futuro, né, aí próximo, talvez a gente não coloque um curso avançado do Apocalipse, né, avançado para a gente poder falar de coisas mais profundas, fazer mais interligações de textos e vamos ver, a gente vai estudar essa questão aí. Amém? Bebendo minha aguinha, tem que ter muito cuidado para esse copo não cair, né? Como vocês podem perceber, ele pode cair a qualquer momento, né? Criou o hábito de cair aí, infelizmente, há uns tempos aí. Brincadeiras à parte, vamos lá? Abre aí a sua Bíblia comigo no capítulo 17. Amém? Eu quero, antes de começar a leitura dos textos, né, do texto em si, eu quero falar que hoje é uma aula assim, falaremos sobre a Igreja Católica, a Igreja Católica Romana, né, a igreja chamada Igreja Apóstata. E eu não tenho problema nenhum em falar da Igreja Católica, eu fui católico durante toda a minha infância e adolescência, até os 17, 18 anos eu fui católico, né? E fiz primeira comunhão, fiz crisma, né? Fiz uma série de coisas e de certo modo isso até me ajuda, né? Me ajudou na minha questão religiosa em si, né? Em cumprimento de algumas coisas, isso me ajudou. Mas hoje a gente vai falar de uma maneira que os católicos não gostam muito de ouvir, né? Esse capítulo 17 refere-se à queda da Babilônia, que é a queda justamente da Igreja Católica, né? Refere-se à Igreja Católica em questões da... Quando ela fala aqui, né, a gente vai ler isso, da prostituta, né, que é nada mais é do que a Babilônia religiosa, e refere-se também à questão da Babilônia material, que é a própria Roma, a cidade de Roma. A gente vai falar das duas Babilônias, então, né, da Babilônia religiosa e da Babilônia material. Mas vejam, abrindo novamente agora um outro parênteses, a Igreja Católica apóstata. O que é apostasia, gente? O que é apostatar? O que é apostatar da fé, por exemplo? É quando você se afasta definitivamente da fé de uma maneira deliberada. Ou seja, você quer se afastar de alguma coisa. No caso da Igreja Católica, ela apostatou. Mas existem pessoas dentro da Igreja Católica. Existiram e existe ainda hoje. Pessoas que não se apostataram. Certo? Assim como existe dentro da Igreja Evangélica. Pessoas que se apostataram. Ou seja, que deliberadamente, ou seja, por suas próprias vontades, se afastaram daquilo que deveriam seguir. Deu para entender? Eu quero começar falando isso para a gente poder ter liberdade de falar. Né? Eu falaria de qualquer maneira. Porém, abre-se aqui um parênteses. Não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para falar, entristecer ninguém com a minha fala. Existe dentro da Igreja Católica, sim, e a maior parte, infelizmente, a apostasia. E essa apostasia vem desde a figura máxima da igreja até os seus membros, grande parte deles, né? A maior parte deles. Ok?
Então, fecha parênteses, eu tinha que introduzir essa aula com isso, que a gente já vai começar aí no versículo 1, falando da prostituta. Existe a prostituta e a mulher, que são duas figuras diferentes, a gente vai ver isso. Tá? A prostituta é a Igreja Católica Romana apóstata. Ok? Então abre aí Apocalipse capítulo 17. Mas deu para entender aí a diferença, não deu? Do apóstata. Então, repetindo, apostasia é aquilo que o que está afastado definitivo, de maneira deliberada, de alguma coisa. Então, se afastou em definitivo de maneira deliberada, ou seja, quis se afastar da doutrina, certo? Vamos? Abriu? Capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Está sentada sobre muitas águas. Primeira coisa que eu quero destacar desse verso 1 aí, é esse grande, né? Grande. Se você for lá em Mateus 13, 32, a parábola do grão de mostarda, né? Da semente de mostarda, você vai ver que existem coisas na Bíblia que tornaram-se grande, mas que não era naturalmente falando para terem se tornado. Aqui a gente tem uma ideia mais ou menos disso, né? Grande prostituta, né? Que essa grande prostituta tornou-se grande, mas se mantivesse a origem, não precisaria ter passado por tantas transformações. Né? Mas isso é bíblico, isso tinha que acontecer. Então vieram os reformadores da Igreja Católica, representados com a sua figura mais notável aí com Lutero, mas a reforma, né, não é iniciada com Lutero, né? Isso aí é uma outra aula que até a Escola de Crescimento a gente fala muito disso, né? Na história da igreja, lá com o nosso querido professor Cipriano. E interessante, gente, é que muitos descredibilizam Lutero, né? Principalmente os católicos que querem chamá-lo de herege, né? E você é um herege também, porque se você não segue a doutrina católica, você é herege, então eu sou herege. Todos nós fomos e somos considerados hereges se a gente não está seguindo a ideologia católica, né? A crença as doutrinas, perdão, né? A palavra certa é doutrina, a doutrina católica, então você é um herege. Eu sou herege também, todos nós somos. Teve agora recentemente, né? Parece que não lembro qual foi o Papa, que parece que instituiu alguma coisa referente a essa questão dos hereges, né? E aí parece que uma galera aí foi, entre aspas, né, perdoada. Não sei como é que foi isso, não me aprofundei. Você pode pesquisar aí na internet, pode achar alguma coisa acerca disso, tá? Mas veja, então foram muitas reformas, né? E a gente falou lá na Carta às Igrejas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você pode encontrar um pouquinho acerca disso também. Né? Tem uma das igrejas ali representada, é a representação da Igreja Católica, né, no período da Reforma, certo? Capítulo 17, verso 2, vamos lá. Com a qual, né, então está falando agora da prostituta, com a qual fornicaram os reis da terra, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Esse vinho aqui, né, só para a gente entender, quando a pessoa está embriagada de vinho, ela perde o seu discernimento. Logo, o discernimento aqui das pessoas que se embebedaram, né, foi perdido. Então elas ficaram entregues a doutrinas, que levaram ao engano, que levaram à apostasia, a apostatar.
certo? Verso 3. E levou-me, o anjo levou, né? O anjo levou a João. Levou-me em espírito, ou seja, me transportou a um deserto. Então, deserto não tem água. Deserto é lugar de sequidão. Lugar o deserto que não está baseado na palavra. Tá? E vi a mulher. Vi a mulher no deserto. Veja que é outra figura. Assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres, como a gente viu lá no capítulo 13 de Apocalipse. Tá? Os Césares, né? E quem fala dessas blasfêmias são os Césares, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Bom, e você vai entender e vai ser muito interessante essa questão dos Césares. Então no deserto não tem água, ele viu a besta. Essa besta é a besta do capítulo 13 que nós falamos lá. Lembra a besta que sobe do mar? É essa besta. Ela vai estar em conluio, ou seja, ela vai estar junto com o Império Romano. Ela vai estar junto com o Império Romano. Tá? Então o Anticristo mais o Império Romano vão fazer uma associação para governar aí durante a Grande Tribulação. E vocês sabem, eu já falei que vão ter 10 reis na Terra, que são 10 blocos de nações, como o Mercosul, né, NAFTA e outros mais, que vão governar a Terra, mas eles vão governar em comum acordo com o Anticristo. Você que está vendo a novela Apocalipse, eu não estou vendo, eu não estou acompanhando, até para não ser... para não ser levado a modificar alguma coisa, eu quero fazer o ensino bem mediante aquilo que nós acreditamos, né? Aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem como base. Então eu não tenho acompanhado. Mas ontem, né, por sinal, ontem, Dia dos Namorados, né, dia 12 de junho de 2020, para quem está assistindo esse vídeo aí mais para frente, eu tava lá na Record e eu estava vendo. Então o Anticristo estava lá e eu vi uma cena, né? E Deus é tão bom que a gente vê as coisas que a gente falou tão enfaticamente, né? O Anticristo fazendo um acordo, né? Não sei lá quem era a personagem que ele estava conversando, né? Relatada ali. E ele parece que estava em Roma, ou em Jerusalém, não, estava em Jerusalém para fazer um acordo com os judeus. Olha isso, acordo com os judeus. 3 anos e meio de uma falsa paz e que haverá um acordo com os judeus, lembra? E ele vê Moisés e Elias. Aparece lá com cajado, né? Moisés e Elias. E ele olha assim e fala, vambora, né? Só fechando parênteses aqui, eu queria relatar isso muito poderoso. Foi esse... né, a gente poder ver essa e está bem de acordo com o que a gente está falando. Eu não estou acompanhando tudo, mas essa parte está bem de acordo com aquilo que a gente falou, certo? Bom, cheio de nome de blasfêmia, né, que são os Césares, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, como eu falei para vocês, é o governo, ok? Olha o versículo 4. Olha o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura. Abre sua Bíblia lá comigo, em João 19, 2 e 3. Eu vou abrir aqui também a minha, tá? João 19, versos 2 e 3. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupas de púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus, né? E davam-lhes bofetadas. Então essa questão aqui da púrpura, né? Ela fala de quê? Púrpura, como a gente viu lá, vai falar de domínio, né? Vai falar de... deixa eu só ler novamente. João 19, 2 e 3, olha lá. Vestido de púrpura e dizia, salve-se rei dos judeus, né? E davam... Então essa cor púrpura, eles quando fazem isso, estão dizendo ali do domínio. Indiretamente eles estão falando, olha só, tu é rei mesmo, tá? A gente está te colocando essa... Você é rei. Ainda que eles não reconhecessem isso,
eles fazem um ato que simboliza esse domínio, né, do Senhor. Agora, isso aqui é interessantíssimo. Olha aqui. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, né? E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominação e imundícia da sua fornicação. Interessante que aqui está dizendo que ela está só adornada. É diferente de Apocalipse 21, 18, 19 e 21. Apocalipse 21, 18, 19 e 21, que vai falar dos fundamentos. É diferente de você estar adornado de uma coisa, está cheio de joias, está adornado. Agora, quando há um fundamento, isso faz parte, isso não é um adorno. Vamos ver o texto, Apocalipse 21. Como o capítulo hoje é só um e ele não é tão grande, dá para a gente ler o texto. 21, 18, abre lá comigo. Só virar umas paginazinhas aí. Olha lá. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro. Ou seja, está falando aqui da Nova Jerusalém. Não é um adorno, é o fundamento. Você entendeu? A mulher está adornada. O governo, o império do anticristo, né, lá junto com o Império Romano, o governo vai estar adornado. E aqui é fundação. A construção, né, do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. 19, Apocalipse 21, 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Ou seja, estava enfeitado, mas era no fundamento. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso e um décimo jacinto, o duodécimo ametista. Configuração lá também do peitoral do sumo sacerdote, lá em Levítico. Né? O peitoral que ele levava todas essas pedras aqui. Então eu queria mostrar para vocês essa diferença, né? De estar adornado e de fazer parte do fundamento, certo? Então aqui a mulher ela está adornada com ouro e pedras preciosas e tinha na sua mão um cálice de ouro. Não, o cálice de ouro, ó, cálice de ouro, né? Vaticano, cálice de ouro, está ligado, né? Mas esse cálice está cheio de abominação e imundícia da sua fornicação. Fornicação não é pecado de adultério. Adultério é quando o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido. Fornicação é o pecado de prostituição, ok? É bem diferente, é bem diferente. Então esse cálice de ouro, ele parece ser de Deus. Que a natureza de Deus é representada pelo ouro. Porém, por dentro, ou seja, a aparência é divina, mas por dentro o cálice está cheio de abominações e imundícia da sua fornicação. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério. Né? Por que mistério? Porque é uma Babilônia aqui religiosa. Tá? A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Isso aí refere-se a essas abominações aos ídolos, né? Você pode ler lá Deuteronômio, tá? 7, versículo 25 e 26. Ok? Deuteronômio 7, 25 e 26. Então, e na sua testa, de novo, versículo 5, estava escrito o nome mistério, né, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. É o que está escrito aí, na testa da mulher. Né? Continuando, verso 6. Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa aqui para relatar aqui nas minhas anotações e não passar direto. Vou destacar algumas coisas aqui agora. Se for necessário, a gente volta. Entenda, né, que
vai chegar um momento em que o próprio anticristo vai perseguir a Igreja Católica, em detrimento de um ecumenismo. Destrói tudo, ela vai ser furtada, ela vai ser roubada. Os tesouros da Igreja Católica, que são muitíssimos, né? Se você olhar lá, por exemplo, a Catedral de Pedro, né? Meu Deus, uma riqueza imensurável ali, e todos sabem que a Igreja Católica é possuidora de uma riqueza muito grande. E em nome de um ecumenismo, aí até a própria Igreja Católica, até a própria meretriz aqui, ela vai ser perseguida, né? Então existem símbolos, né? Símbolos dessa questão aí da Igreja Católica. Por exemplo, o vermelho ele é muito abundante, né? O escarlata no catolicismo ele é muito abundante. Roupa dos cardeais, por exemplo, né? Ela é vermelha, né? E outras coisas mais vermelhas que representam aí a nossa cultura, né? A cultura babilônica, e que a gente, até como crentes, a gente adere. Exemplo disso, Papai Noel, né? Não estou dizendo aqui que não tem que comemorar o Natal, coisa e tal, nada disso, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa comemorar, sim, mas sabendo que existe uma simbologia por trás disso. A gente tem que ter ciência disso. E não para que isso não faça parte de uma questão de adoração da nossa parte, né? Porque a gente vai cair da mesma maneira lá em Deuteronômio 7, 25 e 26. Então a gente tem que ficar atento para algumas coisas. Ok? Então esse anticristo ele vai destruir todas as religiões numa ideia de um ecumenismo aí. Né? Então, porque as pessoas vão ter que optar. Ou você vai adorar ao anticristo, ou você vai adorar, né, a esse suposto Cristo aí que os crentes falam. Certo? Vamos lá, verso 6. Verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então veja, né, essa admiração aqui que João está citando não é admiração de admirar como você admira pessoas, não, né? Admiração é de espanto, tá? E maravilhado também da mesma forma aqui, tá? Esse sangue dos santos aí são os santos, né? Os cristãos mesmo santos, né? Tantos aqueles que foram mortos lá na Inquisição, foram milhares, milhões talvez. Você pode estudar isso lá na Escola de Crescimento também, lá da nossa igreja, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, né? Tem lá um estudo sobre isso também. E os que são perseguidos e vão ser perseguidos também, né, não mata diretamente, mas a perseguição, né, imposta mata espiritualmente muitas pessoas também. Né, e quantos estão ali cativos dentro da igreja também, são perseguidos dentro da própria igreja católica, se levantam, né, para falar alguma coisa não podem falar. E isso é uma forma de matar também. Tá? Verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, né? O mistério da mulher e a besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres a gente já viu no capítulo 13. A besta é o anticristo, tá, gente? Versículo 8, tá? A besta que viste. Agora ele vai explicar para João, né? O anjo meio que dá faz uma repreensão aqui em João, né? Ele fala assim, ó, tá admirado porque eu vou te explicar o mistério. Verso 8 ele vai explicar. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, ainda que é. Caramba, complicado esse verso 8, né? Deixa eu tentar explicar para vocês. A besta, então, é o anticristo. Ela foi aqui, porque quando João está escrevendo o livro, César, o Nero, né? O Nero já está morto. Então já não é, porque ele está morto. Certo? E há de subir do abismo.
há de subir do abismo e irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, né, no livro aqui da vida, tá? Desde a fundação do mundo, se admirarão. Tá? Esse livro aqui, livro da vida. Se você for lá em Apocalipse 13:3, você vai ver que ele fala do livro 2, é um livro que a gente considerou lá o livro dos vencedores. 13:3, vencedores, certo? É esse livro aqui que ele está falando. Quem não for vencedor, ainda assim vai poder se admirar com essa besta aqui. E deixa eu explicar melhor essa questão aqui dos Césares, né? Deixa eu ler o verso 9 e a gente vai falar disso, ó. Aqui o sentido, verso 9, aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Aqui o sentido, né? Deixa eu ler de novo que ficou ruim a leitura. Verso 9. Aqui o sentido. Então ele está dizendo assim, ó, olha aqui agora, entende? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A história de Roma, você sabe, se você estudou a história de Roma, que ela foi fundada sobre 7 montes. E agora deixa eu explicar essa questão aqui dos 7 Césares para vocês. Né, muita gente, nós já falamos disso aí, se eu não me engano, foi no capítulo 13, e eu quero explicar isso melhor. Né? Bom, no verso 10 vai dizer assim, ó, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo. Pesado, né? Mas tu vai entender. E, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 7 Césares. 5 caíram. Você pode ler lá, Juízes 3:25, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Então, 5 já caíram. Quais são os 5 que caíram? Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. 5 caíram. Tá? E eles morreram ou assassinados ou cometeram suicídio. O sexto, que é dominicano, que também foi assassinado, ele está dizendo aí que é. Por quê? Porque era o rei da época. Era o César que governava na época. Tá? Então, olha lá. Esse já é dominicano, né? Por isso que ele está dizendo que já é, porque na época de João era o César lá que estava vivo. E o sétimo, olha lá o que ele vai falar. Já é, e outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. O sétimo, então, é o outro, é o que vai vir e vai durar um pouco de tempo, ou seja, esse é o anticristo. Agora lembra que o anticristo vai ser morto, ele vai ser ferido, né? E ele vai ressuscitar. E aí ele vai dizer assim, ó, versículo 11, e a besta que era e já não é ele também o oitavo, e dos sete vai a perdição. Então a gente viu 7, até o anticristo. Só que o anticristo vai ser ferido com uma chaga mortal. E quando você vê lá que sobe do abismo, é o espírito do quinto, do Nero, que vai se apoderar do anticristo. E aí vai formar o oitavo. E o oitavo está ligado à ressurreição. Davi é o oitavo na sucessão, lá na genealogia de Cristo. Davi é o oitavo. Está ligado à ressurreição. Filho de Davi. Né? E ele é o único citado como rei na genealogia de Cristo. Então Davi é o oitavo filho de Jessé. Certo? E está ligado à questão da ressurreição.
Lembra que eu falei? O anticristo vai ser ressuscitado e aí vai se tornar o oitavo César. Então, olha lá, versículo, por isso que ele está falando aqui no versículo 11. E a besta que era e já não é, ela também o oitavo. É ela também o oitavo. E é dos 7 e vai à perdição. Ou seja, o sétimo anticristo. O anticristo é morto. E o espírito que sobe do abismo é o espírito de Nero, que foi o quinto César, que vai se apoderar, ou seja, vai corporificar o anticristo, né? E aí vai se tornar o oitavo. Você pode ver isso lá em Apocalipse 13:3. Então esse de Apocalipse 13:3, esse aí que está subindo aí. Né? Vamos ver 13:3? Para a gente fechar esse entendimento. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E aí? Não deu para entender? Volta, entende, né? Dá pausa e volta e ouve de novo. Entenda isso, irmão. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Versículo 12, né? E os 10 chifres, que são, aí no caso, os 10 reis, que viste são 10 reis, né? Ele falou aí, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles vão receber poder, né, por 1 hora, juntamente com a besta. Então eles vão governar por um momento, por algum tempo, juntamente com a besta. Tá? E o que eles vão fazer? Eles vão se opor a Deus e, logicamente, aos crentes e aos judeus que estarão na grande tribulação. Certo? Depois você lê lá Deuteronômio 2:24. Certo? Lê aí, não deixa de ler, tá? Eu só vou dar essa referência. Verso 13. Estes têm o mesmo intento, ou seja, estes quem, gente? Os reis têm o mesmo intento do anticristo. E entregarão seu poder e autoridade a ele. Entregarão seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17:17. Olha lá. Apocalipse 17:17. Só virar a página. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. E que seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. No mesmo capítulo, você tem a resposta aqui. Tá? Estes, versículo 13, têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Né? Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Você, vencedor, eu, vencedor. A gente vai estar combatendo com Cristo. Né? E a gente vai vencer esses reinos aqui, esses 10 reis e o anticristo. Né? Essa batalha aqui, gente, é a batalha do Armagedon, que a gente viu lá em Apocalipse 16, 14, né? E 16. Tá? Você pode ver também uma referência legal aí em Apocalipse 19, do 11 ao 21, acerca desse versículo 14 aí, que a gente vai estar combatendo com Cristo. Versículo 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos e multidões, e nações, e línguas. Ou seja, é um povo dominado pela prostituta. É um povo dominado. Uma das representações que a gente tem disso, né? Uma das representações que a gente tem disso está lá no livro de Daniel, né? Daniel 2:24. Eu citei para vocês ainda agora Deuteronômio 2:24, mas não é Deuteronômio, é Daniel 2:24. Tá? Essa questão aí dos povos judeus e crentes. E no livro de Daniel você percebe também
é a estátua, né, que é a visão de Daniel acerca da estátua, né, os pés, a parte de barro, né, o barro que pode se espalhar e pode ter domínio, né, e essa questão aqui, ó, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos e multidões e nações e línguas que a prostituta está dominando até hoje. Versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Ou seja, os 10 reis vão perseguir a prostituta, vão roubar as suas riquezas, vão deixá-la nua, né? A Babilônia religiosa, vão comer suas carnes e vão queimar, e a queimarão no fogo. Assim como ela queimou muitos cristãos, ela vai ser queimada no fogo também. Tá? Aqui não é um mistério, né? Aqui não é um martírio, aqui é um juízo que está acontecendo, certo? Não é, aqui é juízo sobre a prostituta. Né? A mulher, então, é a cidade, mas a prostituta não. A mulher é a cidade. O anticristo não vai queimar a sua cidade, mas a prostituta vai ser queimada. A Babilônia, então entenda isso, a Babilônia religiosa está sendo queimada, mas a Babilônia material não. Ok? Versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações, ou seja, nos corações dos 10 reis, que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino dê a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Né? Como nós já vimos lá a referência aí no verso aí 13, tá? Do mesmo texto, do mesmo capítulo. E por último, fechando, e a mulher, agora a mulher. Então, deu para diferenciar a prostituta da mulher? A mulher é a Babilônia material. A prostituta é a Babilônia religiosa, que você já sabe quem é. Tá? E a mulher que viste é a grande cidade, é a cidade de Roma, lá com seus 7 montes, as 7 cabeças, que reina sobre os reis da terra. Né? Da onde Cristo vai exercer, né? O anticristo, perdão, vai exercer lá o seu governo através da besta. Né? Ele vai governar pela besta, perdão. Né? Os 10 reis vão serem governados. Né? Na realidade, é um consenso entre os 10 reis e a besta, tá? O anticristo. E eles vão, né, ali de Roma, dar todas as coordenadas aí, certo? Entendam a diferença. Durante os 3 anos e meio, em que haverá um acordo, certo? Jerusalém, enquanto os judeus não se levantam, né, não percebem que esse acordo é uma furada, né, ele vai poder governar de Jerusalém. Mas depois ele vai ter que ter uma cidade sede para governar, porque ele não vai mais, ele vai ser reconhecido como anticristo. Certo? Então parte da cidade que ele, né, vai utilizar para o seu governo é a cidade de Roma. E aí, como eu falei, se você ver lá a história, ela foi edificada sobre 7 montes, né, 7 cabeças que representam aí esse governo. Ok? Então, é isso. Capítulo 17, parte 13, vencida. Né, na próxima aula, terça-feira, vamos ver aqui, capítulo 18 a gente vai falar. Poderia tentar falar hoje, mas vai ficar muito corrido se a gente falar dela hoje. Né? E então eu vou parar aí com 40 minutos de aula, não dá para esticar e falar. Né? No final, né, após nossa última aula, capítulo 22, eu vou fazer um cronogramazinho para vocês de todos esses eventos, para você entender. Ó, vai acontecer assim, vai acontecer assado, e vou fazer um gráfico. Né? Eu não sou muito bom de gráfico nenhum, mas eu vou fazer e vou deixar o link para você acessar nos comentários. Alguma coisa a gente vai fazer para você ter isso em mãos, tá? Para você ter isso em mãos, certo? No capítulo 18, então só resumindo,
o que nós falamos no 17, né, falamos da Grande Babilônia e a sua destruição. Né? O aspecto religioso, né, da grande prostituta, que nós vimos lá dos versículos 1 ao 6, ok? E a interpretação da mulher e da besta, que nós vimos lá nos versículos 7 ao 15 e o 18, certo? E na próxima aula, que a gente vai falar do capítulo 18, a gente vai falar do aspecto material, né? Quando a gente vai ver lá o clamor, né, de Cristo, caiu a grande Babilônia, né? Então a gente vai falar do aspecto material, que é o capítulo 18, né? A gente vai falar um pouquinho do chamamento para a separação, né? Que ele vai mandar retirai-vos dela. A gente vai falar do orgulho da Babilônia e a sua destruição e o choro sobre a Babilônia, ok? E aí, quando a Babilônia está chorando, vai haver regozijo no céu, né? E por último, a declaração da destruição absoluta da Babilônia, lá no finalzinho do capítulo. É um capítulo grande, então a aula não vai ter só 40 minutos, tá? Como teve essa hoje, vai passar um pouquinho mais, talvez passe um pouquinho mais. Amém? Vamos orar para encerrarmos? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais essa aula. Eu quero te pedir, Pai, entendimento das pessoas que estão assistindo, que o Senhor possa abrir as suas mentes. Não falamos aqui para ofender ninguém, para ofender nenhum tipo de religião. Respeitamos todas. Só estamos aqui falando de fatos bíblicos que acontecerão em breve, que talvez esteja acontecendo para algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo no momento posterior a que ele foi gravado. Que o Senhor possa, Pai, guardar a tua igreja hoje e guardar a tua igreja no futuro, Senhor, como o Senhor tem feito por todas as eras. Muito obrigado, Deus, por gravarmos essa série, a oportunidade de crescermos no conhecimento da tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo. Eu quero profetizar uma bênção sobrenatural no seu entendimento das coisas espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Né, e até a próxima terça-feira. Não é terça-feira, hoje é dia 13, né? 13 de junho de 2020. Então, terça-feira, 14, 15, 16. 16 de junho a gente vai liberar aí mais uma parte do nosso estudo, tá? Parte 14, capítulo 18. Até lá. Um grande beijo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você chegou, né, até aqui, coloca nos comentários aí o que você achou dessa aula. Né? E um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.